Olá, bom dia igreja, que alegria poder estarmos juntos aqui mais essa manhã. Queria dar um bem-vindo a todos, aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares. Se você nos visita pela primeira vez assistindo o nosso culto aqui, fique à vontade para entrar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, ou mandar uma mensagem para a pessoa que te mandou esse link ou te convidou. Vai ser um prazer a gente poder te conhecer um pouco mais. Bem, queria começar aqui com uma oração e depois vamos louvar o nosso Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos juntos aqui, Deus, como igreja, reunidos, para adorar e glorificar o Teu nome, meu Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que vai estar aqui nos guiando na adoração, que vai estar nos guiando na palavra. Deus, por favor, Deus, eu peço, Deus, e oro para que esse culto seja algo que suba ao Senhor, Pai, como aroma agradável, meu Deus. Eu oro muito, Pai, também, pedindo que o Senhor cuide e abençoe a casa e a vida de cada um dos nossos irmãos aqui em Brasília, dos nossos amigos, familiares que assistem a gente em todo o Brasil, meu Deus. Muito obrigado por tudo, te louvo, amém. E é isso, meus amigos, teremos agora então o nosso louvor, logo depois o Denilson vai pregar para nós hoje a palavra, e no fim eu vou trazer alguns avisos muito importantes, então fique conosco até o fim, vai ser um culto realmente muito inspirador e encorajador. Grande abraço a todos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. Que assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. Que assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos que antes de Deus nossas vidas estão. Que assim não haja em nós temor diante do que
que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Bom dia, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A convite da Igreja do Rio de Janeiro, na semana passada, eu participei de uma série sobre a armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 5, falando sobre o Evangelho da Paz. Eu gostaria de trazer esse tema para a nossa reflexão no contexto do nosso culto aqui. Hoje, então, nós vamos nos deter nessa frase de Paulo aos Efésios, que fala da parte da armadura que protege os pés. Paulo diz assim em Efésios 6,15: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Sempre que eu me deparo com essa passagem na Bíblia, eu me lembro dos meus tempos de exército. Eu tive a oportunidade de passar mais de 10 anos no exército, e nesse período eu fiz alguns acampamentos, onde a gente ia para lugares bastante inóspitos e fazíamos vários exercícios lá, ficávamos vários dias. Isso aumentava bastante a nossa gratidão, né, por tudo que a gente tinha quando a gente voltava, mas tinha lá os seus desafios e tinha muitos aprendizados. E eu me lembro da importância que nos era ensinada e que a gente aprendia, né, de uma forma ou de outra, a ter com os nossos pés. Porque, especialmente quando a gente ia para lugares mais úmidos, em especial, eu me lembro de um exercício que a gente fez de uma semana direto no meio do mato, num lugar chamado Serra do Japi, lá na região de São Paulo. E eu tenho a imagem desse lugar até hoje na minha mente. Era uma serra com uma floresta densa, e em cima dessa serra havia uma nuvem escura e eterna. Ela provavelmente está lá até hoje. E ela jogava água sobre aquela floresta em forma de chuva 24 horas por dia. Eu passei literalmente uma semana inteira molhado. E quando a gente vive uma situação dessas, o cuidado com os pés é essencial. Porque o próprio movimento, e a gente andava muito, né, de um lugar para o outro, o próprio movimento do pé dentro do calçado, né, que era o coturno, já é suficiente para, com a umidade, criar feridas enormes. E eu vi isso acontecendo com algumas pessoas. Quando o pé é ferido de uma forma mais grave, isso paralisa completamente a pessoa. Vai direto para a enfermaria, não tem jeito. E numa situação real, essa pessoa é facilmente capturada pelo inimigo, porque você não tem mobilidade, você não consegue se locomover. E é exatamente isso que Paulo fala aqui numa ilustração bastante feliz, com a qual eu me identifico muito. Nós precisamos cuidar dessa parte da armadura, porque senão, espiritualmente, nós somos paralisados. Paralisados em que sentido? Não conseguimos crescer na nossa fé, não conseguimos crescer no conhecimento da graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. E também não conseguimos levar a outras pessoas a semente maravilhosa desse Evangelho, da mensagem que nos salva ou que nos salvou. Quando não cuidamos dessa parte, nós somos paralisados na nossa fé. E qual é essa parte, então, tão importante da armadura? O Evangelho da Paz. Paulo traz aqui dois conceitos extremamente importantes da Bíblia, que ele junta em uma coisa só, né, que é o conceito do Evangelho e o conceito de paz. Irmãos, sem o entendimento e sem o crescimento nesses conceitos bíblicos, na prática da nossa vida, nós vamos ficar paralisados. E não é essa a vontade de Deus, e eu acredito que não é essa a minha vontade, a sua vontade também. A gente quer crescer, a gente quer conhecer cada vez mais o nosso Deus. Primeiramente, falando do Evangelho, essa é uma palavra
que não é incomum, né? A gente conhece, as pessoas normalmente já ouviram falar a respeito do Evangelho. E as pessoas, ou pelo menos boa parte, sabem do significado, né? Que essa palavra do grego traz para a gente a noção de boas notícias, né? Esse é o significado. Boas notícias a respeito de Cristo, da parte de Deus, para cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque independente do que a gente está vivendo, independente da nossa condição atual, passada, ou até mesmo do que a gente vai viver na nossa vida futuramente, Deus tem boas notícias para nós. Então hoje você pode estar, por exemplo, se sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, muito desanimado, com a sua esperança roubada por alguma coisa. Ou você pode estar até mesmo com medo da morte. Por causa da pandemia, por causa de uma outra situação ou uma outra doença que bate à sua porta, ou você pode estar, por algum outro motivo qualquer, se sentindo até mesmo desesperado, com extrema insegurança no seu coração. Ou talvez o sentimento seja de abandono, você se sinta rejeitado ou excluído, ou com fortes traumas e feridas no seu coração por questões que você viveu ao longo da caminhada, ou se sentindo profundamente culpado com alguma coisa. Talvez o que você enfrenta hoje de desafio seja uma desestruturação familiar grande, um conflito com os filhos, ou um conflito com a esposa, ou a esposa com o marido, ou dos filhos para com os pais. Mas seja o que for, independente se é questões familiares, se são questões no trabalho, independente do que a gente vive hoje, do que vamos viver no futuro, ou que já vivemos no passado, a cada amanhecer, a cada dia, Deus chega para mim e para você com essa mensagem. Eu tenho boas notícias para você. Eu tenho coisas novas, coisas que se encaixam perfeitamente na sua existência, no que você está vivendo hoje. Porque não são boas notícias produzidas por seres humanos, não são boas notícias que a gente lê nas manchetes dos jornais ou que a gente vê na televisão. São boas notícias vindas diretamente do Criador para você. Boas notícias que revolucionam a nossa vida, que nos dão esperança e que nos dão uma visão para o nosso futuro, independente da nossa idade, da nossa condição, da nossa situação qualquer que seja. E a gente pode se perguntar, né, mas qual que é a essência, então, dessa boa notícia? Do que se trata o Evangelho para ele ter um poder tão grande de transformar a nossa vida, como Paulo fala para os romanos, um poder de nos salvar até. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a essência dele? Basicamente, o Evangelho de Cristo, obviamente, se concentra em Jesus Cristo, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. Mas o Evangelho também ele traz consigo uma história, ele conta para a gente uma história com 3 capítulos e um epílogo, uma parte final. Os 3 capítulos são criação, queda e redenção. E essa parte final é a consumação de todas as coisas. Deus criou, trouxe à existência todas as coisas de uma forma boa e perfeita, refletindo o caráter, refletindo os atributos dele como Criador. Só que o ser humano, coroa da criação de Deus, decidiu, num determinado momento, dar as costas para o seu Criador e viver a sua existência de acordo com os impulsos do seu coração, de acordo com a sua vontade, seguindo os sentimentos, seguindo o seu próprio coração. Isso fez com que houvesse um rompimento brusco e extremamente forte do ser humano com o Criador, com Deus Criador. E, automaticamente, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com o seu próximo e com todo o resto
da criação que cabia a ele administrar. Mas um outro capítulo dessa maravilhosa história é que Deus, o Criador, ele não se dá por vencido. Ele não condena para sempre o ser humano à destruição perpétua, sem chance. Ele age com muita graça, com muito amor, no sentido de resgatar aqueles que querem viver uma história diferente, que não querem viver simplesmente a rebeldia dos seus corações, mas que querem novamente se conectar com o seu Criador, querem conhecer o seu Criador. E por isso, a morte e a ressurreição do próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, levando sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa rebeldia e a consequência dessa rebeldia em toda forma de pecado, pagando o preço pela rebeldia dos nossos corações e abrindo um caminho pelo qual a gente possa ser novamente conectados com o Criador. Basicamente esse é o Evangelho, e a gente pode novamente, olhando para essa história, que talvez para alguns de nós seja uma história já antiga, para outros talvez seja mais recente e mais nova, mas a gente pode olhar para essa história e dizer, mas isso tem poder realmente de transformar a minha vida, não apenas num instante, não apenas quando eu a conheço inicialmente e volto o meu coração me convertendo a Deus, mas esse Evangelho tem realmente o poder de me salvar até o último dia da minha vida e me levar para uma eternidade promissora com Deus? Com certeza tem, e a gente encontra essas respostas bem claramente na revelação de Deus para nós, na Bíblia. Eu quero me valer do que Paulo também escreve no início de sua carta, 1 Coríntios. Ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aqui Paulo fala a essência da mensagem quando ele chegou lá em Corinto, o que ele pregou para a população daquela cidade, que foi o Evangelho. E isso deu origem a uma nova igreja, a um novo povo que se unia ao povo de Deus ao longo de toda essa grande história, protagonizada por Deus e por aqueles que o seguem. Isso a gente já sabe, porque nós que somos cristãos, ou aqueles que estão estudando a Bíblia, estão nessa caminhada, ou desejam se tornar cristãos, a gente entende, ou começa a entender, o Evangelho nos salva, o Evangelho ele transforma radicalmente a nossa vida. Mas é muito interessante quando a gente avança na carta, e no tempo a gente avança aqui cerca de 5 anos, que faz Paulo escrever essa carta, né, desde quando ele esteve lá implantando a igreja, né, até esse momento onde ele escreve a carta, cerca de 5 anos se passaram, e ele escreve lidando com algumas questões. Você pode ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver quantas questões difíceis, complicadas aquela igreja enfrentava. E mais para o final da carta, lá no capítulo 15, Paulo retoma a mensagem simples e poderosa do Evangelho, dizendo o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo.
Paulo fala que a essência do Evangelho de Cristo é testemunhada por várias pessoas, ela é verdadeira e ela mostra a sua veracidade nos frutos das nossas próprias vidas. Mas o interessante aqui é que diante de todos os problemas que a igreja em Corinto enfrentava naquele momento da sua história, Paulo, ao final da carta, ele lança a mão novamente do Evangelho. Porque ele sabia que não era ele próprio, com os talentos dele, que seria capaz de resolver as questões lá de Corinto. Não seria alguém da liderança, ou algum irmão ou alguma irmã que poderia por si só ter o poder de resolver, de renovar e dar uma nova visão para aquela igreja. Somente o Evangelho de Jesus Cristo tinha e tem o poder de fazer isso nas nossas vidas pessoais, nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas. Irmãos, o Evangelho tem esse poder. Porque, basicamente, o Evangelho de Cristo, ele nos livra de dois grandes caminhos que o ser humano, a partir da queda, tem tomado. Individualmente, essa é a história de cada ser humano que passou, que vai passar por esse planeta. Nós podemos cair no relativismo, tentando levar a nossa vida de acordo com as nossas próprias ideias, com as nossas concepções, ou com aquilo que a gente elege para ser nosso guia ao longo da vida, ou então a gente pode cair na armadilha do legalismo dos nossos corações. Na primeira parte, o relativismo é quando a gente elege qualquer coisa, né, que na parábola de Jesus Cristo, lá da construção da casa, ele chama de areia. Qualquer coisa longe dos ensinamentos do Senhor Jesus, que a gente decida construir a nossa vida. Pode ser alguém da filosofia desse mundo, pode ser um grande autor de autoajuda, pode ser uma pessoa, pode ser a gente mesmo, pode ser os nossos próprios corações, qualquer coisa que norteie a nossa vida. E ao longo da existência a gente vai percebendo que essas coisas até mudam, trazendo insegurança aos nossos corações, aumentando muitas vezes a ansiedade que nós vivemos. E tem também um grupo, que a gente pode fazer parte desse grupo, que entende, puxa, eu realmente já pequei contra o Criador, eu acredito em Deus, e eu sei que eu me distanciei dele por causa das decisões que eu tomei ao longo da minha vida, e eu preciso fazer todo o possível, tudo aquilo que eu conseguir para reconquistar o amor de Deus. Eu preciso fazer tudo para que eu consiga que Deus olhe para mim e encontre valor em mim e descubra que, na verdade, eu não sou essa pessoa ruim que eu, em vários momentos da minha vida, demonstrei, mas, na verdade, eu sou uma boa pessoa e eu vou provar para Deus que eu sou essa pessoa maravilhosa. E aí a gente cai num legalismo profundo, né, dos nossos corações. Que tanto o relativismo quanto esse tipo de legalismo tem uma raiz única, que é o orgulho humano achando que ele ainda pode nortear a sua vida e conduzir a sua vida da melhor maneira e encontrar por si mesmo a salvação. E a gente pode se perguntar, mas existe uma outra maneira de agir que não seja ou o legalismo ou esse tipo de relativismo? Claro que existe, é o tema do que a gente está falando aqui. O Evangelho é essa terceira via. O Evangelho fala para a gente claramente, de forma absoluta, existe um caminho, que é Cristo. Somente Ele é salvação. Somente Ele nos leva ao Pai. E só existe uma forma da gente alcançar esse caminho, que é pela rendição, completa rendição a Deus. É reconhecendo a nossa total incapacidade, a nossa fraqueza profunda de guiar a nossa vida ou de nos parecer bons aos olhos de Deus. O Evangelho
supre essas lacunas na nossa vida e nos chama a essa completa rendição a Deus, a partir da qual, né, nós selamos essa rendição no batismo e a partir dela a gente vai construindo um relacionamento e um conhecimento cada vez mais profundo do Pai e da vida que Deus tem para a gente. O Evangelho, ele nos leva a um tipo de obediência que é totalmente diferente desse esforço humano para obedecer os mandamentos de Deus, que são bons, que são verdadeiros, que são ricos, mas com a motivação de conquistar o amor de Deus, ou com a motivação de mostrar para Deus algum tipo de bondade na nossa vida. Na verdade, o Evangelho, ele mostra para a gente que somente Cristo é esse caminho que conduz ao Pai e que nós precisamos totalmente, 100% da obra que Cristo fez na cruz. E nos leva a uma obediência que é por gratidão, uma obediência que é por amor ao Pai, um desejo profundo de agradar ao Pai, sabendo que nós já fomos eleitos, sabemos que nós já fomos aceitos, sabendo que nós já fomos acolhidos, abraçados pelo nosso Deus. Diante disso, a gente pode continuar perguntando como que eu sei, afinal, se eu estou vivendo realmente no Evangelho ou se eu estou sendo enganado pelo meu próprio coração. A gente pode pensar até em como que eu posso fazer com que o Evangelho seja vivo e paute a minha vida e molde o meu pensamento. Tem vários exercícios, várias maneiras da gente alcançar isso ao longo da nossa caminhada, pela graça de Deus. Mas eu queria dar 2 exemplos que podem nos inspirar nessa caminhada. Primeiramente, em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, Paulo fala de uma questão que envolvia uma oferta que estava sendo levantada entre as igrejas gentílicas para suprir uma necessidade dos irmãos mais pobres lá de Jerusalém e da Judéia. E Paulo poderia usar da sua autoridade apostólica e de uma maneira bastante legalista comunicar isso para as igrejas entre os gentios. Olha, vocês são cristãos e vocês têm o dever de ofertar, então tem irmãos aqui que estão passando necessidade, cada um dá X% aí do que você ganha, do que você recebe, e aí você demonstra realmente o seu amor por Deus e o seu amor pelos irmãos. Ou então Paulo poderia seguir um caminho mais relativista, né? Olha, siga o seu coração. Se você se sente bem em dar uma oferta, dê a sua oferta. Se você não se sente bem, tudo bem, não precisa dar, está tudo tranquilo. Haja de acordo aí com seus princípios, com seus valores e se direcione por meio disso. Na verdade, Paulo abandona esses 2 extremos e ele opta pelo caminho do meio, pelo caminho do Evangelho. E ele fala assim em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo traz o Evangelho para o centro da questão. E ele fala, olha, irmãos, nós temos uma oferta aqui e temos uma necessidade na igreja, mas antes de qualquer coisa, antes de você decidir o quanto você vai ofertar, pense em Deus e pense em Cristo. E ele resumiu o Evangelho dessa forma. Cristo era rico e ele se tornou pobre ao se tornar um ser humano para que a gente fosse rico, para que ele nos conduzisse e nos desse essa herança eterna nos céus com o Pai. Essa é uma maneira da gente ver o Evangelho. Essa é uma maneira
da gente contar a história do Evangelho. E Paulo fez isso com uma aplicação a uma situação concreta que ele estava vivendo. Então os irmãos pensaram nisso e, diante do exemplo de Cristo, eles decidiram: não, eu vou ofertar isso daqui, que agora é o que está no meu coração, mas não por um impulso humano, mas por algo que o Espírito de Deus trouxe, por meio da mensagem do Evangelho. Isso é o que faz toda a diferença. E Paulo ainda fala: o que você dê, o que você vai dar, dê com alegria no seu coração. Um outro exemplo, lá em Efésios capítulo 5, num contexto de uma sociedade onde o casamento era, na maioria das vezes, feito com um viés principal econômico, né? Duas pessoas se casariam porque isso seria muito benéfico, né, para duas famílias diferentes, e essas duas famílias ganhariam muito com essa união e aumentariam o seu poder, e também os filhos deveriam ser saudáveis, a família deveria ser forte, porque aumentaria o poder e influência dessas famílias naquela região, naquele tempo. Diante de um pensamento tão longe do pensamento de Deus, Paulo também poderia seguir os dois extremos e chegar numa instrução para os Efésios e dizer assim: olha, maridos, obedeçam, amem as suas mulheres, porque se vocês não servirem as suas mulheres, vocês vão ser castigados e punidos. E mulheres, me passam um WhatsApp caso o seu marido não faça direito as coisas aí na sua casa. Ou então ele poderia falar: olha, tem esse pensamento aqui, que é o pensamento da sociedade, com um viés mais econômico, e tem outros, tem os filosóficos. Siga o que você se sentir melhor. Faça o que vier no seu coração. Mas, novamente, Paulo não faz isso. Ele evoca o Evangelho, ele traz para o centro da questão o Evangelho de Cristo. E ele diz em Efésios 5, 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Uau! Eu, como marido, me sinto muito desafiado com o que a Bíblia coloca aqui. Mas Paulo traz o Evangelho. E ele conta o Evangelho de uma forma diferente. Essa é mais uma das infinitas formas que nós podemos, com criatividade, contar a história do Evangelho. Paulo aqui usa essa história. Cristo é como um noivo que, para conquistar, para resgatar a sua noiva, ele morreu na cruz, ele se deu completamente, para que um dia ele pudesse, junto com a sua noiva, participar de um grande banquete e estar eternamente na família do Pai, com a igreja. Sabe, isso muda completamente as coisas. São exemplos de como a gente pode trazer o Evangelho para transformar a nossa vida. E eu queria, muito rapidamente, trazer também sobre o Evangelho e para que um instrumento, né, para que a gente faça um exame no nosso coração. E eu vou passar aqui muito rapidamente, mas eu queria te encorajar depois que você pegasse esses pontos e, diante de Deus, examinasse o seu coração, deixasse o Espírito de Deus sondar o seu coração. Mas eu fiz uma adaptação, na verdade, de uma tabela que o Timothy Keller traz no seu livro Igreja Centrada, na página 78, e depois eu posso compartilhar, né, na íntegra isso, se você quiser. Mas ele faz um paralelo entre o que é viver na religião e o que é viver no Evangelho. E, basicamente, tem algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala, por exemplo, na religião eu obedeço para ser aceito por Deus ou para receber alguma coisa de Deus. No Evangelho eu obedeço por gratidão e por amor a Deus. Na religião eu faço as coisas por medo e insegurança, medo de Deus me castigar ou de ir para o inferno. No Evangelho eu faço as coisas por gratidão e com alegria. Na religião, quando as coisas dão errado, eu me sinto decepcionado, frustrado e até mesmo irritado com Deus. No Evangelho, quando as coisas dão errado, eu entendo isso como um treinamento, um amadurecimento, porque Deus me ama. Na religião,
quando eu sou criticado, eu fico furioso ou arrasado, porque a minha autoimagem é a coisa que mais importa. No Evangelho, quando eu sou criticado, eu vejo isso como um motivo para mudar e servir melhor a Deus e as pessoas. Na religião, a minha oração se concentra em petições, no Evangelho se concentra no louvor e na adoração a Deus. Na religião, quando não tenho sucesso, eu fico inseguro, com medo e me falta confiança. E quando eu tenho sucesso, eu fico orgulhoso e me dá vontade de impor os meus padrões de sucesso sobre as pessoas. No Evangelho, sucessos e insucessos são para a glória de Deus. Na religião, a minha identidade e dignidade estão baseadas na performance, nos resultados. No Evangelho, sei que é por pura graça que eu sou o que sou. Na religião, o foco é no desempenho e na boa imagem, e isso faz com que ídolos brotem no meu coração. Os títulos, as posições sociais, os cargos, a disciplina pessoal, o histórico moral, a reputação. Mas no Evangelho, Cristo é o centro e a coisa mais importante da vida. E quando outras coisas estão na iminência de serem perdidas ou estão sendo ameaçadas, há um limite no grau de ansiedade e de desespero. Pensando sobre isso, a gente pode fazer uma análise bastante profunda do nosso coração diante de Deus. Quando eu olho para essas coisas, eu vejo que, pela graça, eu tenho vários sinais do Evangelho na minha vida, mas eu vejo tendências do meu coração também a uma vida religiosa, uma vida legalista. Especialmente quando eu examino o meu coração sobre a minha postura diante de críticas que eu recebo e como que eu considero importante, muitas vezes de uma maneira além da conta, de uma maneira exacerbada, a opinião das pessoas a meu respeito, a respeito daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu vejo que tem tantos perigos que rondam e que eu preciso estar firme no Evangelho para não escorregar e não cair. São fraquezas muito profundas no meu coração. A insegurança, o medo das críticas, o medo da pressão do ambiente, o desejo de ser aceito, de ser reconhecido, o desejo de passar uma imagem de boa pessoa para os outros ao meu redor. Tudo isso eu reconheço como fraquezas e como armadilhas do meu próprio coração. Mas eu quero encorajar você a pensar mais profundamente sobre isso, porque pensando assim, o Evangelho que nos salvou vai continuar nos salvando. O Evangelho vai aprofundar em nós a noção de pecado nas nossas vidas, assim como vai aprofundar em nós a noção da graça de Deus, o quanto a graça e o amor de Deus é maravilhoso. Parece paradoxal, né? Quanto mais a gente cresce e amadurece com Deus, ao invés de nos sentirmos menos pecadores, a gente vai se sentir mais pecadores, porque a gente vai enxergar nuances do pecado tão profundamente nos nossos corações. Mas, por outro lado, a gente vai contemplar mais profundamente também a beleza, a grandeza da graça de Deus nos alcançando, nos salvando e nos transformando. E é esse Evangelho que vai nos conduzir a algo que eu acredito que todos nós queremos, que é a paz. Algo que nós buscamos, tanto nós como pessoas comuns, quanto até mesmo os grandes guerreiros. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Mestre Shifu? Mestre Shifu, qual é a boa? Piratas? Vândalos bagunçando geração? Seja quem for, vou detonar geral. Porque eu tô com uma caca. Tô com energia sobrando. Deu pra sacar? O que tá fazendo? Uma das últimas lições do Mestre Oboi. Show de bola! Como o senhor fez isso? Paz interior.
Paz interior. Isso é maneiro. Paz interior de quê? Essa pergunta do Panda é uma pergunta muito importante, né? Paz de quê? Ou do que se trata essa paz? A gente tem um conhecimento e uma noção de paz, né, da nossa cultura, daquilo que nos envolve, mas eu nunca encontrei algo tão profundo nesse sentido do que a definição bíblica de paz. O que significa para o Criador, né, para o nosso Deus, o termo paz? É o que a gente lê no Antigo Testamento, né, é como o Shalom, e está muito além da noção superficial que a gente tem hoje de paz, e está muito além de um jargão religioso, né, como a paz do Senhor, que às vezes a gente ouve, mas é algo que é necessário a gente entender para continuarmos a nossa caminhada. Quando a gente vai para o dicionário, né, a gente pode encontrar a definição de paz como a ausência de alguma coisa, a ausência de problemas, de violência, de conflito, de discórdia, de barulho, de agitação, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê algo bem mais profundo do que isso. O conceito de shalom bíblico, ele diz respeito, sim, a um conceito de paz como tranquilidade, como calma, que a gente normalmente associa, né, a esse termo hoje em dia, mas ele vai muito além disso. O conceito de shalom, ele aponta para uma noção de harmonia, de relacionamentos harmoniosos, relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, a gente ter bons amigos, a gente ter boas amizades. Ele aponta para um conceito de comunidade, né, que vive em paz, que vive em união, que vive em harmonia, relacionamentos bons da gente com a gente mesmo, né, nos nossos próprios corações, a gente ter paz interior, né, relacionamento com a criação, ou seja, quando a gente vive o evangelho da paz, ou a gente se aprofunda na prática, né, na vivência desse shalom bíblico, os nossos relacionamentos são transformados e a gente vive a profundidade, né, do que Deus deseja para cada um deles. E essa é uma forma, novamente, da gente contar a história do Evangelho, né? Deus criou um mundo de paz, de shalom, de perfeição. O pecado, ele é o responsável pela desarmonia, ele é o responsável por romper os relacionamentos, por causar perturbação, todo tipo de perturbação nos nossos corações. Mas Cristo, ele é o príncipe da paz, é aquele que vive a plenitude da paz e pode nos dar uma paz verdadeira. Ele veio para resgatar o verdadeiro shalom de Deus e para nos dar essa paz aos nossos corações eternamente. O conceito de paz pode estar associado, e é associado, né, biblicamente, ao bem-estar, a nós termos necessidades supridas, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, supridas por Deus, pela graça de Deus, por meio de vários instrumentos que ele usa. E o conceito também de integridade, de totalidade do ser. Nós, como corpo e alma, com toda a complexidade do nosso ser, com todas as áreas que a gente pode detectar e definir nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, a gente integralmente estamos voltados para o trabalho de Deus, para fazer a vontade de Deus e para um objetivo único, que é esse que o Evangelho coloca nas nossas vidas. O Antigo Testamento, ele fala muito sobre isso. Em Isaías, por exemplo, 26:3, ele fala: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, aquele que confia em ti. Ele faz uma ligação entre confiança e paz. Por outro lado, em Isaías 32:17, ele fala: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Depois, em Salmos 85:10, o salmista fala: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Esses conceitos estão muito juntos na Bíblia, né? Justiça, paz, tranquilidade, confiança em Deus. No Novo Testamento, como a gente falou, Jesus é o príncipe da paz. E por isso ele diz em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou,
Não a dou como o mundo dá. Não se turbem os vossos corações, os seus corações, nem tenham medo. E no capítulo 16 de João, versículo 33, ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, o centro do Evangelho, é o autor da paz nos nossos corações. Isso é muito importante para que a gente mova a nossa vida, para que a gente não fique preso em questões de relacionamentos não resolvidos entre nós, para que a gente não fique preso na fragmentação da nossa vida nesse mundo moderno, mas para que a gente, vivendo o máximo possível a shalom que Deus nos oferece, a gente de forma íntegra, de forma harmoniosa com Deus e com o nosso próximo, com a gente mesmo, a gente siga em frente, a gente cresça, amadureça na nossa fé e leve o Evangelho da paz a outras pessoas. Espalhe a semente do Evangelho para quem está ao nosso redor, para quem Deus coloca no nosso caminho. E é o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, ou seja, fez paz por meio de Cristo, entre nós e Ele, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por fim, encorajar todos vocês a meditarem nisso, a não se deixarem paralisar na vida cristã ou na busca por Deus, mas vivendo e abraçando cada vez mais fortemente o Evangelho e amando e buscando de todo o coração essa paz bíblica que Deus nos oferece por sua graça. A gente continue avançando, a gente não fique com os pés feridos, paralisados, podendo ser capturados pelo nosso inimigo, mas a gente continue avançando de todo o coração. E de forma prática, eu queria encorajar você a pegar aquela tabela e, diante de Deus, examinar o seu coração. O que você está vivendo é mais parecido com o Evangelho de Cristo, verdadeiramente, ou é mais parecido com uma religião, ou talvez mais parecido com alguma coisa muito relativista do nosso mundo pós-moderno? Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem
fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Muito obrigado, Denilson, pela sua pregação, obrigado pela mensagem que você trouxe, que realmente foi algo muito desafiador e ao mesmo tempo muito inspirador para todos nós. Obrigado a todos os irmãos que participaram desse culto, todos os amigos e familiares que estão conosco aqui essa manhã. E eu queria dar alguns avisos muito importantes agora, eu peço sua atenção, que eu vou falar um pouquinho sobre o processo do planejamento estratégico que começamos agora nesse mês de agosto. Para quem não sabe, nosso planejamento estratégico é um processo que passamos de 5 em 5 anos, onde sonhamos o que queremos ser como igreja para os próximos 5 anos, nos 5 anos seguintes. Então, demos início esse ano, nesse mês de agosto, esse processo do planejamento estratégico de 2020. Começamos com um formulário, transmitimos um formulário semana passada, perguntando a sua opinião sobre o que você acredita que está vendo na nossa igreja, nas áreas de administração, comunicação, organização, evangelização, edificação, enfim, são algumas áreas que é importante cada um de nós, cada discípulo responder, porque somos juntos aqui construindo e sonhando a nossa igreja. Até agora, até o momento que esse vídeo foi gravado, apenas 15% da igreja respondeu. Então eu quero muito encorajar você a tirar 10 minutos do seu dia para responder com carinho, o mais rápido possível, e a data limite para responder esse formulário é até o dia 30 desse mês. Então, por favor, irmãos, vamos lá contribuir em peso para que a gente possa iniciar esse projeto do planejamento estratégico com o pé direito, ok? Nesse mesmo espírito, irmãos, nós estamos sonhando nessa fase sobre o que queremos ser como igreja daqui a 5 anos. Então vamos dar início, nessa próxima semana, a uma série de aulas aqui nos nossos cultos de domingo chamado Nossa Casa, onde vamos estudar a essência do que é ser igreja, a essência do que é ser corpo de Cristo. Então eu quero encorajar você a compartilhar esses cultos com seus amigos, com seus familiares, porque vai ser algo muito importante, muito especial, da gente poder estar refletindo na Bíblia o nosso papel enquanto igreja, enquanto corpo, como cada um de nós podemos ajudar e podemos viver o ser igreja espiritualmente baseado no Evangelho. Então vai ser muito legal. E meus amigos também, quero anunciar também que teremos, nesse final do mês de agosto e também ao longo do mês de setembro, reuniões, alguns encontros virtuais, começando hoje. Após esse culto aqui, teremos o nosso primeiro encontro
com o propósito de ouvir as suas dúvidas e suas ideias sobre todo esse planejamento estratégico que estamos fazendo. Provavelmente você, respondendo o formulário, se deparou ali com algumas perguntas que te gerou dúvidas ou te deu algumas ideias, e a gente quer saber o que você está pensando. Quais são suas dúvidas, quais são o que você tem ali a contribuir. Então teremos esses encontros para de fato esse momento ali de escuta, para escutar você, meu querido irmão, com aquilo que você tem a dizer. Então vai ser muito especial. Todos os domingos teremos essas reuniões durante esse mês agora de agosto e setembro, e vai durar ali em torno de 40 minutos a 1 hora essas reuniões. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta para a gente se edificar, para a gente poder construir juntos essa essência da nossa igreja que queremos ser daqui a 5 anos, ok? Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham todos um ótimo domingo e queria dizer também que nos vemos daqui a pouco, para aqueles que quiserem contribuir, para aqueles que tiverem ideias ou dúvidas, que quiserem participar dessa reunião. O link já foi transmitido agora aqui no WhatsApp da nossa igreja. É só clicar lá e participar, já estamos lá, e isso vai acontecer, esse link vai ser mandado ao fim de cada culto nesse próximo mês aí. Então, quem quiser, vamos estar lá até daqui a pouco. Vejo vocês, grande abraço e até mais. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus. Vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus.